graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui mais uma vez, para anunciarmos a palavra da vida, para anunciarmos a palavra da salvação, a única palavra que pode salvar o homem da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu. A palavra do Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Graças a Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto ele ainda está perto. Deixe o homem ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos. Eu te convido ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Verdadeiramente, chegará um tempo onde os homens procurarão encontrar ao Senhor e não mais poderão. Chegará um tempo que a salvação sairá desta terra. Chegará um tempo que os homens correrão de um lado para o outro, mas não encontrarão mais o escape, não encontrarão mais a salvação, porque quando Deus enviar Jesus Cristo para arrebatar as pessoas que obedecem à vontade dele, verdadeiramente esse mundo entrará em um estado extremamente estarrecedor de angústia. Quando Jesus Cristo vier a levar os escolhidos, vier a levar os salvos, verdadeiramente os homens vão entrar em um estado de extrema angústia. Os homens procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. Quando o arrebatamento acontecer, acabará a chance para muitos, porque os selos serão abertos, as trombetas serão tocadas, os cálices da ira de Deus serão derramados, e essa terra vai haver uma angústia tão grande, que Jesus Cristo disse que nunca houve angústia tal como haverá naqueles dias, desde quando esse mundo foi criado. A salvação está aberta até o dia de hoje. A salvação está aberta para todos os que estão vivos hoje. Por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo, para levar sobre ele os pecados de todos nós. Como está escrito, a vida de Jesus Cristo em 12 versículos, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo desde o primeiro até o 12. Quem deu crédito à nossa pregação? E aqui ele fechou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, ele não tinha parecer de formosura, e nós, olhando para ele, nem desavíamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais digno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortada da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão.
o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe daria a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Esta é a vida de Jesus Cristo, resumida, mas completa, em 12 versículos, profetizada pelo profeta Isaías. Muitos e muitos anos antes que ele viesse a essa terra e fizesse tudo quanto fez, anunciando a verdade, mostrando o caminho o qual todos nós devemos seguir, para que cada um de nós se livre do inferno, da eterna condenação, das almas dos quais nunca se arrependerem. Jesus Cristo, no capítulo 7 do livro que Mateus escreveu, o Evangelho, versículo 13 e 14, ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta, mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Jesus Cristo deixou explicitamente e nitidamente esclarecido que a porta larga leva os homens à condenação, mas a porta estreita, ela tem um caminho bem estreito também, porém, todos os quais entram por ela encontram a vida. Jesus Cristo alerta que cada um de nós siga o conselho dele, porque todos os dias nós vemos o que acontece nas televisões e nos noticiários, sites na internet, caminhos que os homens entram nessa vida. Infelizmente, muitos deles levam à morte, mas tudo isso já está escrito, tudo isso já está aconselhado para aviso nosso. Nós temos que entender que a vida de maneira nenhuma acaba aqui. Há pessoas que verdadeiramente pensam que quando os homens morrem, eles deixam de existir, mas não se engane com isso, porque depois dessa vida nós seremos julgados. Há pessoas também que acreditam em reencarnação, mas a palavra de Deus ensina algo extremamente diferente. A palavra de Deus é a pura verdade. Jesus Cristo jamais falou de reencarnação. Reencarnação não existe. O que existe é ressurreição. O que existe é você sair dessa terra e você ressurgir em outro lugar para ser julgado e viver eternamente, ou no céu ou no inferno. Jesus Cristo disse a história de dois homens que viveram aqui nessa terra. Um se chama Lázaro, o outro não cita o nome, mas era um homem rico. No Evangelho que Lucas escreveu, capítulo de número 16, versículo do 19 até o 31, Jesus Cristo contou a história desses dois homens que viveram aqui. Um morreu, e na mesma hora que ele morreu, os anjos vieram e levaram ele para o seio de Abraão, no paraíso. Mas também, o outro homem, quando morreu, ele foi instantaneamente para o inferno, e jamais saíram de lá, porque as pessoas que entram no inferno não tem como sair, como ensina o purgatório. Purgatório também não existe, mas o que existe é eternidade, porque Jesus Cristo disse que o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, é tormento de dia e tormento de noite, jamais haverá fim. A oportunidade que nós temos é enquanto estamos vivos, a oportunidade que nós temos é enquanto estamos aqui nessa terra, porque se lembre que verdadeiramente você será julgado. Na carta que o escritor aos Hebreus escreveu, capítulo número 9, versículo 27, está escrito que ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso, o julgamento. Cada um de nós, quando fecharmos os olhos, compareceremos diante de Deus. Você prestará conta da sua vida, porque está escrito no livro que o filho do rei Davi, Salomão, escreveu, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Está escrito que o final de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra que nós fizermos, quer seja bom ou mal, e até aquilo que está encoberto, Deus
Deus trará julgamento. Também está escrito nas duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos capítulo 14, versículo 11 e versículo 12. Está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Também na carta aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 10, também está escrito que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para prestarmos conta da nossa vida, pelas coisas, pelas obras que nós temos praticado no corpo, bem ou mal. Cada um de nós iremos prestar conta da nossa própria vida diante do Criador de todas as coisas. Como está a sua vida? Como está a situação da sua vida diante de Deus? Se lembre que Jesus Cristo veio a esse mundo para perdoar os pecados de qualquer ser humano. Jesus Cristo veio a esse mundo para perdoar os homens dos seus pecados. Ele veio a esse mundo para salvar os homens da eterna condenação ao inferno. Mas somente alcançará a salvação as pessoas que verdadeiramente fizerem a sua vontade. Apenas alcançará a salvação as pessoas que seguirem a vontade de Jesus Cristo, conforme está na Bíblia. Porque nós seremos julgados, e aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado escrito com o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Leia a Escritura Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele ainda está perto. Aproveite a grandiosa oportunidade que foi concedida a todos os homens que estão nessa terra, porque se lembre, você dará conta da sua própria vida diante de Deus, e as pessoas que morrerem sem a salvação estarão eternamente condenadas. A oportunidade enquanto estamos vivos. Depois que fechamos os olhos, não tem mais jeito, você será julgado. E as pessoas que não fizerem a vontade de Deus jamais conseguirão alcançar o perdão e a salvação dos pecados. Não desperdice a grandiosa oportunidade que Deus concedeu a todos os homens, e concedeu a você também. Em nome de Jesus Cristo, não desperdice de maneira nenhuma. Chegou o pregador no final dos tempos. Boa tarde. O senhor aceita um livreto da Palavra de Deus?